Aronofsky, você primeiro, existe um precedente jurídico para uma federalização de um caso como esse? Tem razão o PT em pedir que isso seja investigado pela Polícia Federal? Olha, Stephanie, respeitada a opinião divergente, nenhuma razão para federalização. Aliás, misturar temas políticos com temas jurídicos. A federalização dos direitos humanos é um tema eminentemente técnico. Não tem que ter política sob pena de aí sim violarmos os direitos humanos. Nem o caso da Dorothy Stank foi autorizada a federalização. O primeiro precedente foi o caso Manuel Matos, caso gravíssimo, e a federalização ela pressupõe, e o requisito é expresso na nossa Constituição, a insuficiência das autoridades locais. Não é porque eu discordo da capitulação jurídica e eu não estou entrando no mérito se foi um crime político, um crime comum, eu estou analisando a federalização. E se eu discordo da capitulação, então eu proponho que outra instância atue. Aliás, cabe um registro. Polícia Civil do Paraná e Ministério Público do Paraná têm, dos dois concursos, um dos mais difíceis do país. São excelentes promotores de justiças e delegados de polícia. Não há que se pressupor em um Estado bastante estruturado deixe de atuar nesse caso. Ora, não é porque eu discordo da capitulação jurídica, se aquele crime foi assim ou de outra forma, que eu pressuponho deslocar da competência comum estadual para a competência federal. Até trago um registro, como diz aqui o mestre Boris, o país ele é bastante violento. Se a gente for federalizar todos os casos de violência, não teremos mais justiça estadual, justiça comum. O que é a federalização em poucas palavras? É um incidente de deslocamento da justiça comum estadual para a justiça federal nos casos em que fica demonstrada a insuficiência das autoridades locais para dar uma resposta efetiva contra violações graves de direitos humanos. Trata-se de medida excepcional, gravíssima e muito excepcional à luz da doutrina constitucional. Não é este caso, ainda que seja imbuído de intentos políticos, mas há uma atuação, já temos até um indiciamento da Polícia Civil, então este requisito da insuficiência das autoridades locais não está preenchido. E um segundo pressuposto, quem tem que realizar esse deslocamento é o Procurador-Geral da República. Não cabe a um órgão externo ensinar o Procurador-Geral da República o trabalho que ele tem que ser feito. Aliás, temos pouquíssimos casos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em que se autoriza o IDC, um incidente de deslocamento de competência. Então, parece-me bastante técnica a questão de que não é o caso de federalização. Isso não significa que não tem que ter uma resposta efetiva na Justiça Comum Estadual, mas deslocar para a Justiça Federal, ninguém ganha com isso e se perde a natureza jurídica de um instituto tão relevante à defesa dos direitos humanos. Colombo, Stephanie. Eu queria, desculpa te interromper, eu queria só aproveitar a sua formação aqui para tirar essa dúvida. A Polícia do Paraná, que está tomando pancada de tudo quanto é lado, por não ter atribuído a razão do crime motivação política, diz o seguinte: eu não posso atribuir a este crime a condição de um crime político, porque isso, a legislação não me permite fazer isso. Isso é fato? Tentando abstrair o caso, imaginar que um indivíduo qualquer mate o outro por uma divergência política. Eu não tenho, o agente policial não tem como colocar isso no boletim de ocorrência, porque a legislação não prevê, como argumenta a Polícia do Paraná. Isso é fato? Raciocínio perfeito, Colombo, e aliás nada impede que o Ministério Público do Paraná dê capitulação jurídica diferente da dada pela Polícia do Paraná. O dominus litis, o dono da ação penal, é o Ministério Público. Ele pode oferecer a denúncia pelo crime que ele bem entender. O relatório policial não vincula o Ministério Público e muito menos depois o juiz, que também pode fazer o que se chama emendatio libelli e dar uma outra classificação jurídica. Ora, a Lei de Segurança Nacional ela foi revogada, mas houve uma continuidade normativo típica no Código Penal. A antiga Lei de Segurança Nacional, ela ganhou os artigos no 359 do Código Penal. Claro, é questão de entendimento. Ao meu ver, sem ver os autos, e eu falo isso com bastante prudência, analisando em abstrato,
não me pareceria um crime político. Parece que já havia uma rixa, uma rivalidade e o estopim foi uma questão política. Assim como poderia ser uma questão de religião, de time de futebol, uma desavença por uma vaga de estacionamento. E infelizmente, o que foi motivado foi uma questão pontual política, mas que não há um contexto macropolítico a induzir um crime político. Fico com a capitulação do delegado da Polícia do Paraná.